Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber respostas rápidas para suas orações, enquanto você espera há anos? Por que aquele sonho que parece tão alinhado com a vontade de Deus simplesmente não se concretiza? E por que, às vezes, quando você finalmente decide seguir em frente, parece que a porta se fecha de vez? Hoje quero conversar com você sobre um dos temas mais difíceis da vida espiritual. Quando Deus parece dizer não por tempo demais. Meu nome é Jeremias e este é mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este espaço existe para conversarmos sobre fé, dúvidas e os desafios reais de quem busca viver uma vida com propósito, mesmo quando as respostas não vêm do jeito que esperamos. E talvez você esteja ouvindo isso agora não por curiosidade, mas porque essa pergunta é pessoal. Ela não é teórica. Ela toca direto em algo que você está vivendo. Quero começar contando uma história real. Conheci uma mulher chamada Marta há alguns anos. Ela tinha um sonho muito específico: trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Desde jovem, ela sentia que esse era o seu chamado. Algo que fazia sentido não apenas para ela, mas para o impacto que poderia gerar no mundo. Marta se preparou, fez cursos, estudou pedagogia, se voluntariou em várias instituições e orava todos os dias, pedindo que Deus abrisse as portas para que pudesse viver esse propósito de forma profissional e sustentável. Os anos foram passando. Marta enviava currículos, participava de processos seletivos, chegava sempre às fases finais. E então, recebia a resposta que já conhecia bem: não. Enquanto isso, via colegas de faculdade sendo contratados, pessoas com menos experiência, menos preparo, conseguindo as oportunidades que ela tanto desejava. A pergunta começou a se repetir dentro dela, cada vez mais insistente. Por quê? Se esse sonho é bom, se pode ajudar tantas crianças, se eu me preparei tanto, por que Deus continua dizendo não? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos, ou estamos fazendo neste exato momento. E a dor dessa espera não é apenas externa. Ela acontece por dentro. Ela corrói. Ela confunde. Pode nos levar a lugares muito sombrios da alma. Em alguns momentos, essa espera nos faz questionar não apenas o plano de Deus, mas a própria existência de um plano. Faz duvidar se existe mesmo alguém ouvindo nossas orações. O curioso é que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que esperaram. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José passou 13 anos entre a prisão e o esquecimento antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar seu povo. A espera parece ser um tema recorrente na narrativa da fé. Mas aqui está o ponto que quase nunca percebemos. Quando lemos essas histórias, já conhecemos o final. Sabemos que Abraão teve Isaque. Sabemos que José governou o Egito. Sabemos que Moisés liderou o Êxodo. É fácil romantizar a espera quando você sabe que ela vai terminar bem. Mas e quando você está no meio do processo, sem nenhuma garantia de que sua história terá um final feliz? Quando tudo ao seu redor indica que a resposta pode ser um não definitivo? Vamos ser honestos aqui. Existe uma teologia muito popular que tenta responder a isso de forma simples demais. Dizem que você não recebe porque não tem fé suficiente, ou porque existe algum erro escondido na sua vida, ou ainda porque você não está orando da maneira certa. Essas respostas até podem trazer um alívio inicial, porque nos dão algo para ajustar, algo para controlar, mas na prática, elas podem ser profundamente destrutivas. Imagine a Marta acreditando que não realizou seu sonho porque não teve fé suficiente. Ela passaria a vida inteira se culpando, se sentindo inadequada, tentando forçar uma fé que não nasce da culpa, mas da confiança. E o pior, se afastaria de Deus justamente no momento em que mais precisaria dele. A verdade desconfortável é que a Bíblia não nos oferece uma fórmula mágica que garante respostas positivas para todas as nossas orações. O próprio Jesus, no Getsêmani, pediu que o cálice fosse afastado, e não foi. Paulo pediu 3 vezes que Deus removesse um espinho da sua carne, e ouviu como resposta: minha graça é suficiente para você.
Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que fazemos quando Deus parece dizer não, mesmo quando pedimos coisas boas, coisas que parecem alinhadas com seus próprios valores e propósitos? Talvez o primeiro passo seja entender algo essencial. Deus não é uma máquina de venda automática espiritual. Sabe aquelas máquinas em que você coloca a moeda, aperta o botão e recebe o produto? Muitas vezes, tratamos a oração dessa forma. Colocamos nossa fé, nossas boas ações, nossos jejuns como moedas, e esperamos que Deus nos entregue exatamente o que pedimos. Mas um relacionamento com Deus não funciona assim. Quando entendemos que Deus não funciona como uma máquina de recompensas, algo dentro de nós começa a mudar. Porque, se formos honestos, boa parte da nossa frustração não nasce apenas da espera, mas da expectativa que criamos sobre como Deus deveria agir. A pergunta muda de forma. Deixa de ser "por que Deus não respondeu?" e passa a ser "o que Deus está fazendo enquanto não responde?" Esse é um terreno delicado. Porque enquanto esperamos, a vida continua acontecendo. As contas chegam, o tempo passa, as oportunidades parecem escapar pelas mãos. E a fé, que antes parecia firme, começa a se tornar silenciosa, cansada, pesada. Marta chegou exatamente nesse ponto. Depois de tantos nãos, ela começou a orar menos. Não porque deixou de acreditar em Deus, mas porque já não sabia mais o que dizer. As palavras pareciam repetidas, as lágrimas previsíveis. Ela sentia que estava falando sozinha. Talvez você conheça esse sentimento. Quando a oração deixa de ser um refúgio e passa a ser um esforço. Quando abrir a Bíblia não traz consolo imediato, mas mais perguntas. Quando você começa a pensar se não seria mais fácil desistir de esperar. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é espiritual. É o cansaço de quem acredita, mas não entende. De quem continua caminhando, mesmo sem enxergar o caminho com clareza. E aqui está algo que raramente é dito. Deus não se ofende com esse cansaço. A Bíblia não esconde o esgotamento humano. Davi escreveu salmos inteiros perguntando até quando Deus permaneceria em silêncio. Jó questionou abertamente o sentido da própria dor. Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. Essas pessoas não foram rejeitadas por Deus por serem honestas. Elas foram encontradas por Ele exatamente nesse lugar de exaustão. O problema começa quando confundimos silêncio com o abandono. Quando interpretamos a ausência de respostas como ausência de cuidado. Quando transformamos o ainda não em nunca. Marta começou a fazer isso sem perceber. Cada nova negativa reforçava a sensação de que seu sonho talvez fosse apenas ilusão. Ela passou a se perguntar se não havia entendido tudo errado desde o início. Se aquela convicção que carregava desde jovem não passava de desejo pessoal. Esse tipo de dúvida é perigoso não porque questiona, mas porque isola. Ela faz a pessoa se fechar, se afastar, parar de compartilhar o que sente por medo de parecer fraca na fé. Mas a fé madura não é a que nunca questiona. É a que permanece, mesmo cheia de perguntas. Existe uma diferença profunda entre desistir de um pedido e desistir de Deus. Muitas vezes, Deus não está tentando nos afastar do sonho, mas nos aproximar dele. Não está negando por crueldade, mas trabalhando em camadas que não conseguimos enxergar. Isso não significa que toda espera tenha um final exatamente como imaginamos. E aqui precisamos ser muito responsáveis espiritualmente. Algumas portas realmente não se abrem. Alguns sonhos não se realizam da forma original. E isso não transforma Deus em vilão, nem você em alguém que falhou espiritualmente. A fé cristã não promete que tudo vai acontecer como queremos. Ela promete que Deus estará presente, inclusive quando não entendemos o caminho. Marta só começou a perceber isso quando algo mudou dentro dela. Não foi uma proposta de emprego, não foi uma resposta externa, foi um ajuste interno. Ela começou a orar de forma diferente, menos exigente, mais honesta. Em vez de pedir explicações, passou a pedir sustentação. Em vez de cobrar respostas, passou a pedir força para continuar sendo quem ela era, mesmo sem garantias. Esse é um ponto de virada silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador.
Porque, quando a fé deixa de ser uma barganha e se torna um relacionamento, algo se reorganiza por dentro. A dor não desaparece. A espera continua, mas ela já não define tudo. Talvez o maior perigo do não prolongado não seja a perda do sonho, mas a perda de quem nos tornamos enquanto esperamos. Endurecidos, amargos, desconectados. E é exatamente aqui que precisamos fazer uma pausa e olhar com mais profundidade para o que Deus pode estar construindo nesse intervalo que tanto dói. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Obrigado por assistir até aqui e vamos seguir com a história. Com o tempo, Marta começou a perceber algo que nunca tinha considerado antes. Talvez o problema não fosse apenas a porta que não se abria, mas a forma como ela estava interpretando cada não como um julgamento sobre quem ela era. Como se cada negativa fosse uma confirmação de inadequação, de fracasso, de erro espiritual. Isso acontece com mais pessoas do que imaginamos. Quando a espera se prolonga, começamos a misturar identidade com o resultado. Se a resposta não vem, concluímos que algo está errado conosco. Se o sonho não se realiza, achamos que fomos rejeitados junto com ele. Mas Deus nunca mede valor humano por desempenho espiritual. Existe uma diferença profunda entre propósito e projeto. Projetos podem mudar, se ajustar, até morrer. Propósito não. Ele se manifesta de formas que nem sempre reconhecemos de imediato. Marta acreditava que seu propósito só existiria se viesse embalado naquele formato específico. Um cargo, uma instituição, um contrato assinado. Mas enquanto isso não acontecia, ela ignorava todas as pequenas expressões de cuidado que surgiam ao redor dela. Crianças que se conectavam com ela de forma espontânea. Famílias que buscavam sua orientação. O impacto silencioso que ela já causava, mesmo sem o cenário ideal. Às vezes, o que chamamos de atraso é apenas um palco diferente do que imaginamos. Existe algo profundamente desconfortável em aceitar que Deus pode estar agindo fora do nosso roteiro. Porque isso exige abrir mão da ilusão de controle. Exige confiar sem garantias visíveis. Exige continuar sendo fiel, mesmo quando a recompensa não é clara. E aqui entramos em uma das questões mais difíceis da fé madura. Deus não nos deve explicações completas. Isso não significa que ele seja distante ou indiferente. Significa que ele é maior do que nossa capacidade de compreensão imediata. Quando Paulo ouviu "Minha graça te basta", aquilo não foi uma resposta fácil. Foi uma resposta suficiente. Suficiente para continuar. Suficiente para não desistir. Suficiente para não se perder de si mesmo no meio da dor. O problema é que muitos de nós não querem suficiência. Queremos solução. Queremos fechamento. Queremos finais bem amarrados. Mas a vida real raramente oferece isso. Marta precisou encarar uma verdade dura. Ela poderia passar a vida inteira esperando uma resposta externa que talvez nunca viesse da forma esperada. E, se fizesse isso, correria o risco de desperdiçar tudo o que Deus já estava fazendo dentro dela. Foi nesse momento que algo começou a se curar. Não a situação, mas o coração. Ela parou de negociar com Deus. Parou de prometer mais fé em troca de resultados. Parou de se comparar com a trajetória dos outros. Comparação é um veneno silencioso na espera. Ela distorce a percepção do tempo, do valor e do cuidado divino. Faz você acreditar que Deus está sendo generoso com todos, menos com você. Mas Deus não trabalha em linhas de produção. Ele trabalha em histórias individuais. O tempo de José não foi o de Abraão. O processo de Moisés não foi o de Davi. E o seu caminho não precisa se parecer com o de ninguém para ser legítimo. Existe algo que só nasce em quem aprende a permanecer sem respostas claras. Uma fé menos dependente de resultados. Uma espiritualidade menos performática. Um relacionamento mais honesto com Deus. Marta começou a experimentar isso aos poucos. Sem grandes revelações. Sem frases impactantes. Apenas uma paz estranha, que não vinha da solução, mas da aceitação. Aceitar não significa concordar com a dor. Significa parar de lutar contra a realidade enquanto ela existe. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. O momento em que percebe que insistir na mesma pergunta só aprofunda o desgaste. E que talvez seja a hora de fazer uma pergunta diferente.
Não quando isso vai mudar, mas quem eu estou me tornando enquanto isso não muda. Essa pergunta não resolve tudo, mas ela impede que você se perca no processo. Porque o maior risco do não prolongado não é o sonho que não se realiza. É a alma que se fecha. É o coração que endurece. É a fé que se transforma em ressentimento. E Deus se importa profundamente com isso. Talvez mais do que com o resultado final que você tanto espera. Com o passar do tempo, Marta entendeu algo que ninguém tinha conseguido explicar para ela antes. O não que tanto doía não era um abandono. Era um convite silencioso para amadurecer a forma como ela se relacionava com Deus, consigo mesma e com a própria expectativa de futuro. Ela percebeu que havia transformado a resposta em condição. Se Deus dissesse sim, ela seguiria acreditando. Se o silêncio permanecesse, a fé entraria em crise. Mas fé que só sobrevive quando tudo dá certo, não é fé, é acordo. A maturidade espiritual começa quando paramos de negociar com Deus e passamos a caminhar com Ele, mesmo sem mapa, mesmo sem garantias, mesmo sem prazos definidos. Isso não elimina a dor da espera, não romantiza o sofrimento, não transforma a frustração em algo bonito, mas impede que a dor vire amargura. Marta nunca recebeu uma resposta clara, como esperava. Nenhuma porta se abriu de forma repentina. Nenhuma reviravolta cinematográfica aconteceu. O que aconteceu foi mais sutil. Ela passou a viver com menos ansiedade, com menos comparação, com menos cobrança espiritual. E, curiosamente, foi nesse espaço de rendição que novas possibilidades começaram a surgir. Não como cumprimento exato do sonho original, mas como desdobramentos inesperados de algo maior. Às vezes, Deus não responde porque está nos conduzindo para além da pergunta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando que ainda não consegue aceitar, que ainda dói demais, que ainda parece injusto. E tudo bem, Deus não se ofende com a sua honestidade. Ele não exige que você esteja forte o tempo todo. Ele não cancela o relacionamento porque você está cansado de esperar. A Bíblia não esconde o sofrimento humano. Ela não edita as dúvidas. Ela não apressa processos. Ela nos mostra que caminhar com Deus nunca foi sobre respostas rápidas, mas sobre presença constante. Se você está vivendo um não prolongado, se a espera está mais longa do que sua fé consegue sustentar, talvez a pergunta não seja mais por quê, mas com quem eu estou atravessando isso? Porque atravessar sozinho machuca mais. Silenciar sozinho pesa mais. Esperar sozinho desgasta a alma. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença no meio dela. Talvez o que esteja sendo construído em você agora seja invisível aos olhos, mas essencial para aquilo que ainda virá, mesmo que venha de um jeito completamente diferente do que você imaginou. E se essa mensagem encontrou um lugar sensível dentro de você, se ela nomeou algo que você nunca conseguiu explicar, saiba que você não precisa carregar isso em silêncio. Este canal existe exatamente para esse tipo de conversa. Para caminhar junto, para criar espaço onde a fé não precisa ser performática e a dúvida não precisa ser escondida. Se esse conteúdo fez sentido para você, permaneça por aqui. Talvez o próximo vídeo continue uma conversa que o seu coração ainda está tentando formular. E acima de tudo, lembre-se, um não de Deus nunca define o seu valor. Nunca anula a sua história. Nunca cancela o cuidado. Às vezes, ele apenas muda o caminho para proteger algo que você ainda não consegue ver.